Durante o meu ensino médio, dos meus 14 até os meus 17 anos, eu vivi um momento da minha vida que eu estava extremamente frustrado com muitas coisas que eu fazia, com muitas coisas que eu mesmo colocava na minha cabeça, e tudo isso podia ter sido diferente. O meu ensino médio podia ter sido diferente, os meus pensamentos podiam ter sido diferentes, e os meus hábitos, principalmente, podiam ter sido diferentes. Mas é um momento que eu tive que passar por um aprendizado e que se eu não tivesse passado por tudo isso, eu certamente não teria aprendido. Então, de certa forma, eu não me arrependo disso, mas hoje faz com que eu tenha coisas para contar aqui e alguma mensagem que eu tenha para passar para pessoas que estão passando por a mesma coisa ou que passaram por a mesma coisa e precisam conhecer o desenvolvimento pessoal e precisam de alguma forma sair dessa fase da vida também que é um pouco frustrante. Então vamos lá. Durante a adolescência, existem dois caminhos que você pode seguir, que é justamente esse de se frustrar e viver de forma que você se autodeprecie e cometer maus hábitos e ter vícios e coisas ruins, entendeu? E o segundo modo de vida, que seria o certo, né, o correto, que você se sentir mais feliz, mais realizado, que é o lado do desenvolvimento pessoal, é o lado de você praticar esportes, conhecer pessoas novas que vão te levar para um caminho adequado. São exatamente as 7 lições que eu quero passar hoje para você. Então fica aqui nesse vídeo, acompanha, assiste até o final, que pode ser que isso seja muito valioso para você, pode ser que isso seja algo que você realmente precisa escutar. Então, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você deixar um like, se inscrever, porque isso ajuda bastante no meu canal, isso ajuda bastante no meu trabalho, e faz com que essa mensagem chegue para as outras pessoas também que precisam escutar isso. Então, vamos lá. A primeira lição, a diversão, ela não é o que te disseram. Porque, por exemplo, quando você está no ensino médio, o que os seus amigos falam de diversão? É, por exemplo, você sair, é você ir pra balada, é para você se envolver nesses vícios de prazer imediato, jogar videogame e comer porcaria e todas essas coisas que provavelmente você também faz e provavelmente se você já passou pelo ensino médio você provavelmente fazia, você conheceu pessoas que faziam isso. E esse foi o caminho de que me contaram que era diversão. Então, o que por exemplo eu fazia na época, eu saía da escola praticamente e eu ficava o resto do dia jogando, ficar o resto do dia sendo sedentário, entendeu? Na época eu até fazia natação, mas sinceramente eu fazia natação ainda porque os meus pais me colocaram para fazer natação quando eu era menor e de certa forma eu continuei fazendo por, sei lá, comodidade ou algo do tipo. Eu até gostava, mas eu descobri que não era tão legal depois, tipo, eu ficava bem entediado nadando, às vezes eu ficava sozinho na piscina nadando. Basicamente eu fazia isso que 2 vezes por semana só, não era o suficiente para você ser considerado, sei lá, um atleta. Então eu voltava da escola e ficava o resto do dia jogando LOL, eu ficava o resto do dia no Discord, assistindo série, assistindo vídeo. Eu ficava basicamente o meu dia todo na frente de uma tela e consumindo é, esse, essa entrega imediata de prazer, entendeu? Então, com isso, eu comecei a me viciar cada vez mais em tela, eu comecei a me viciar cada vez mais em prazeres imediatos. Então, o meu tempo de videogame, o meu tempo de tela, o meu tempo jogando LOL era alto, era grande. Isso não era saudável, era um hábito que eu precisava entender ele e ter me livrado dele mais cedo. Porque a diversão, na verdade, ela existe um paradoxo nisso tudo. Porque, olha só, no dia que você tá jogando, no dia que você tá sendo sedentário, no dia que você acha que você tá tendo uma diversão, que você tá recebendo esses prazeres, que você tá cometendo esses maus hábitos e esses vícios, você acha que isso é uma diversão, você acha que isso é um descanso, ou tipo, eu passei por um dia corrido hoje, tudo bem eu ficar o resto do dia no computador, tudo bem eu ficar o resto do dia no videogame, sei lá. E em comparação, quando você tem um dia realmente produtivo, quando você tem um dia que você tirou pra trabalhar no seu projeto, que você tirou para fazer alguma coisa, sei lá, algum esporte, sair por aí, academia, corrida, sei lá, alguma coisa produtiva, alguma coisa que vai fazer com que você se mova, com que você se exercite, que vai fazer bem para você, que você comeu saudável e fez todas essas coisas positivas, você vai se sentir muito mais satisfeito, você vai se sentir muito mais feliz e você vai ver que foi um dia muito mais divertido, porque você vai lembrar daquilo.
Você vai lembrar do dia com orgulho no final do dia. Diferente de quando você passa horas e horas no videogame, você não vai levantar dali com orgulho. Por exemplo, quando eu passava horas jogando Minecraft, eu passava longas horas jogando Minecraft e eu saía de lá com dor de cabeça, eu saía de lá tipo, pô, olha a hora, 2 horas da manhã, 3. Tipo, o que eu fiz de aproveitamento desse dia? Eu não levantava da minha cadeira com orgulho, entendeu? Eu não conseguia terminar o dia orgulhoso do que eu fiz, porque não foi produtivo. Eu não fiz algo que realmente ia me trazer uma satisfação. A segunda lição é: disciplina é a verdadeira diversão. Então a gente volta lá onde eu estava falando sobre. E o que seria a disciplina? A disciplina seria você conseguir manter todos esses dias que você ficou orgulhoso de você mesmo. Você conseguir levantar, você conseguir ir para academia, você conseguiu seguir a sua rotina, você conseguiu adicionar hábitos novos no seu dia a dia. E aí quando você consegue essa disciplina, quando você consegue iniciar, sei lá, o seu projeto, quando você consegue ir para academia todos os dias, quando você consegue fazer cardio e sair de lá todo cansado, sabe, todo suado, você percebe que o dia foi produtivo e que você realmente fez alguma coisa produtiva e que te traz essa satisfação real, diferente de você ser sedentário e ficar o dia todo jogando Minecraft ou jogando LoL, entendeu? Então essa é uma lição que eu realmente gostaria de ter aprendido na época da escola, porque se eu tivesse começado a academia na época da escola, isso me traria uma vantagem tão grande, isso me tiraria tantas frustrações de, por exemplo, na época a gente tinha muito isso de tentar atrair as meninas e entender o que os caras que tinham namoradas na época, que estavam bem em relacionamentos, que estavam muito avançados que a gente tentava entender o que esses caras faziam. E a gente achava que a gente nasceu daquele jeito. A gente achava que a gente tinha nascido feio, e que, cara, não tinha nada que ia fazer com que a gente mudasse aquilo. E olha como isso é ruim para a mentalidade, né? Tipo, como isso faz mal para nossa autoimagem, para nossa autoestima. Se eu tivesse começado a academia na época do ensino médio, certamente eu seria um adolescente mais grato, mais feliz, e eu conseguia sair de todos esses maus hábitos que na época estavam me fazendo mal e que eu não sabia que estavam me fazendo mal. Mas a sorte foi que eu realmente, depois de um tempo, quando eu entrei na faculdade, eu consegui conhecer o desenvolvimento pessoal, eu consegui sair de tudo isso. Então, o importante é que de fato eu consegui. Nunca é tarde para você começar no desenvolvimento pessoal, nunca é tarde para você entender que muitas coisas estão na sua mão. Como eu já falei várias vezes aqui no canal, muitas coisas estão na sua mão. A sua aparência, a sua felicidade, as suas conquistas, a sua gratidão, tudo isso vai fazer com que você se sinta melhor, tudo isso vai fazer com que você se desenvolva melhor, entendeu? Então, se eu tivesse entrado na academia naquela época, certamente eu teria conhecido outro grupo de jovens que estariam dispostos a mudar, eu teria conhecido outro grupo de jovens que já estariam no desenvolvimento pessoal, e isso faria com que eu conseguisse desenvolver melhor naquela área que a academia me proporcionava, ou seja, o fitness, o corpo. Eu iria conseguir ter um corpo atlético mais cedo na minha vida, entendeu? A lição 3 é: o ego, ele é um inimigo. Porque, vamos lá, o ego, às vezes ele tá muito na nossa aparência. Então eu, na época, eu me comportava como se eu fosse, de fato, uma pessoa assim que estava acima dos outros, que era mais bonito ou alguma coisa do tipo. E na época eu só era aquele adolescente emo, sabe? Aquele adolescente emo que agia de forma misteriosa e achava que ia atrair as meninas de forma misteriosa. Eu acho que isso tá mais a ver com ego do que eu achar que tá acima dos outros, entendeu? Eu só agia de forma misteriosa e eu achava que aquilo de fato seria atraente, eu não falar com ninguém ou tá naquele meu estilo meio emo, gótico, ia fazer com que as meninas se sentissem atraídas porque eu era misterioso, porque eu era, sei lá, alguma coisa assim passava na minha cabeça. E isso, na verdade, era o meu ego. E eu tinha muito medo também. Era um pouco de ego misturado com medo de mudar, entendeu? Eu queria só deixar o cabelo crescer e continuar do jeito que eu era e tava bom. E aquilo me prendia, aquilo me segurava de uma forma muito, muito ruim, sabe? Fazia com que eu não olhasse além e entendesse que teriam
formas de eu evoluir, teriam formas de eu me sentir melhor, e que aquilo de agir com um ar de mistério é uma besteira, cara. É a pior coisa que você pode fazer para tentar socializar é você agir de forma misteriosa. Se eu só tivesse tentado conversar naquela época, se eu tivesse conversado mais com as pessoas, com as meninas e tudo mais, eu teria sim uma experiência e eu até conseguiria de fato amadurecer mais cedo em certas áreas da minha vida. Então, também o desenvolvimento pessoal, ele é essa conversação, ele é você conversar com garotas, conversar com pessoas, com, sei lá, com todo mundo, cara. Porque no momento que você passa a ser mais sociável, isso vai te ajudar não só na vida pessoal, mas também na vida particular e profissional, entendeu? Porque, por exemplo, se você tiver que fazer uma palestra, se você tiver que fazer uma apresentação de trabalho, ou uma apresentação de, sei lá, no próprio trabalho seu, você conversando melhor, você sendo uma pessoa sociável, que conversou muito durante sua adolescência, que não teve vergonha, que não teve essa timidez, você vai de fato conseguir performar melhor nesses momentos, entendeu? Então é muito importante com que você deixe o ego e a vergonha de lado nesses momentos, entendeu? Quanto antes, melhor. Lição número 4 foi quando eu terminei o ensino médio, quando eu estava para entrar na faculdade. Porque a faculdade, ela não é realmente tudo isso, sabe? A faculdade, em alguns momentos, ela é algo que vai te confundir e vai sim ser uma enganação na sua vida. Porque é uma pressão muito grande. Todo mundo fala que a faculdade é algo necessário, que a faculdade é algo que você tem que fazer, independente do que seja, entendeu? Porque antigamente as pessoas tinham esse sonho de fazer faculdade e que não conseguiram, entendeu? É como se estivessem passando um sonho do passado para você. Ah, eu não consegui, gerações passadas na nossa família não conseguiu, então você vai ser o responsável por fazer a faculdade. E às vezes não é o que você quer. Não é o caminho que você está trilhando e você precisa de um tempo para entender o que você de fato quer. Você primeiro, sei lá, quer ganhar dinheiro, você tem outros desejos. Nunca foi seu sonho fazer faculdade, entendeu? Então, nesse momento, você tem que ser homem o suficiente para conversar com seus pais, para falar, olha, não é exatamente isso que eu quero. Eu preciso de um tempo, eu vou, sei lá, começar a trabalhar antes, eu vou pensar, eu vou me aventurar em coisas diferentes antes de querer fazer uma faculdade, entendeu? Mas se caso for o seu sonho realmente, se você sempre quis fazer, sei lá, medicina, se você tem o desejo de salvar vidas, se você tem o desejo de ter um pet shop ou ser, sei lá, alguma coisa assim profissional, se você sempre foi o seu sonho ser isso, cara, segue a faculdade, vai a fundo. Não tô falando que isso é errado, mas eu tô falando que muita gente entra na faculdade sem saber o que quer, porque simplesmente é forçada por começar e ir para a faculdade pública, entendeu? Muita gente é forçada a fazer isso e não consegue contestar, porque não tem essa autossuficiência, não consegue ser homem o suficiente para falar, não é isso que eu quero. Então, de certa forma, eu fui um desses caras que eu fui bastante forçado a entrar na faculdade nessa época, por várias áreas, e eu não culpo ninguém, porque esse é o sistema que foi colocado pra gente. Sair da escola e ir pra faculdade, entendeu? E eu, de fato, não sabia exatamente o que eu quero fazer, o que eu queria fazer quando eu me formei no ensino médio. Então é importante que você pare um pouco com essas distrações, pare um pouco de jogar videogame o dia todo, pare um pouco de querer ir pra balada, de querer se divertir, e pensa no que você quer fazer no futuro. Pensa se você quer fazer uma faculdade, pensa se você quer começar um negócio. Para um pouco e pensa no que você quer fazer. Larga um pouco essas distrações, diminui o seu tempo de tela, pensa no que você quer fazer, porque senão a vida vai te empurrar, cara. E é assim que funciona. A lição número 5 é: a academia, ela muda tudo. Voltando para o tópico da academia, porque foi o meu passo inicial no desenvolvimento pessoal, foi a base de tudo. O que me fez entender que tinham várias áreas que eu podia melhorar na minha vida foi quando eu entrei na academia e comecei a ver o meu corpo se desenvolvendo, que eu comecei a sentir essa gratidão, a real diversão e o real prazer da vida quando você se exercita, quando você está num grupo de amigos que estão se exercitando, quando você está num grupo de pessoas que quer se melhorar, que estão te influenciando a pegar mais pesado, a bater o seu recorde pessoal em algum equipamento, em algum exercício, que estão lá te motivando para isso. Aquilo
é a real sensação de gratidão, aquela é a real sensação de prazer que a vida pode te proporcionar. E aquilo fez com que eu queresse comer limpo, que eu queresse parar de ser sedentário, aquilo fez com que eu queresse melhorar minha pele, porque eu tava cheio de espinha, aquilo fez com que eu queresse melhorar meu cabelo, minha aparência, entendeu? Porque eu tava naquela de emo, de ser emo, de, sei lá, dessas coisas de ser gótico e tudo mais, e me recluir no meu próprio mundo, e ser antissocial, e essas coisas todas que não iam me levar a lugar nenhum, entendeu? E a academia fez com que eu mudasse essa percepção da vida. A academia fez com que eu mudasse a minha autoimagem. E a autoimagem é uma das coisas mais importantes que você pode mudar na sua vida. Fez com que eu me enxergasse de forma diferente. Fez com que eu me enxergasse como uma pessoa sociável, como uma pessoa saudável, como uma pessoa que quisesse de fato se desenvolver. E a autoimagem vai te ajudar em muitas coisas na sua vida, porque primeiro você precisa ser aquela pessoa, para depois você ter e conquistar tudo aquilo. A autoimagem vem primeiro. Então sim, a academia é uma base, a autoimagem é uma base, tudo isso é uma base para o seu autodesenvolvimento. Entendeu? Para o seu desenvolvimento pessoal. Lição número 6. Cara, zero conteúdo adulto. Você sabe do que eu tô falando porque provavelmente você já assistiu, provavelmente você é até viciado nisso, entendeu? Então zero. E o vício por conteúdo adulto, ele começa no Instagram. Ele não é apenas você entrar em sites, não é apenas você ficar vendo vídeos e tudo mais. Ele começa no Instagram, ele começa no TikTok, ele começa nas redes sociais como, sei lá, soft, como conteúdo soft. Meninas dançando, sensualizando na internet, sabe? Ou, sei lá, pessoas no geral, se mostrando demais, entendeu? Isso vale para tanto homens quanto para mulheres. Isso não é um conteúdo legal, isso é uma coisa que vai te gerar gatilhos e vai fazer com que você fique preso nisso. Você vai querer buscar cada vez mais prazeres, você vai querer buscar cada vez mais, e isso vai te viciar, isso vai te prender, e isso age como uma droga no seu cérebro. Isso é um vício sério, isso é um vício que leva as pessoas a se autodepreciarem, a se compararem, a entrarem em problemas sérios na vida. E isso é algo muito influenciável por amigos, por colegas, porque se você não assiste esse tipo de vídeo, você não é maduro o suficiente, você tá para trás, você vai sofrer bullying se você não assistir esse tipo de conteúdo, entendeu? Então, os nossos colegas na época da escola, eles influenciam muito a gente a fazer essa prática. Eles influenciam a gente a entrar nesse vício, porque é legal, é divertido, é legal ficar conversando sobre isso, entendeu? Tipo, se você não participa disso, se você não assiste, você tá fora do grupinho, entendeu? Então, sim, infelizmente é uma coisa muito praticada e é uma coisa que muitas pessoas não têm exatamente a informação do quão ruim isso é pro seu cérebro, tão ruim isso é para você em todas as áreas da sua vida, enquanto isso vai te atrasar como pessoa. Corta isso, nem começa. Se você não começou, cara, nem começa, não procura esse tipo de coisa. Entra nas redes sociais e para de seguir todas essas coisas que te dão gatilho, todo esse conteúdo sensual, todo esse conteúdo mais explícito. Para de seguir, controla suas redes sociais, diminui seu tempo de tela, que você vai ver que isso vai te ajudar muito, que isso vai fazer com que você não desenvolva esse vício e não entre em mais maus hábitos do que você já tá, entendeu? Então, zero conteúdo adulto, zero. Lição número 7. Atividades físicas, elas ajudam a desenvolver a masculinidade. Então, não só academia, mas também artes marciais, andar de bicicleta, correr, todas essas atividades físicas, elas ajudam a você a construir sua masculinidade. Elas ajudam você a construir disciplina, constância, coisas que você vai mudar de... Você vai parar de ser um menino e ter um comportamento, uma mentalidade de homem quando você começa a construir tudo isso. Porque a disciplina e a constância, ela não vai servir só para atividades físicas, ela também vai servir para áreas da sua vida, para o seu profissional, para o seu pessoal. E você desenvolvendo isso na sua cabeça, vai fazer com que seja muito mais fácil você desenvolver isso em âmbitos
sociais e âmbitos profissionais na sua vida. Então você fazer uma atividade física vai ser muito benéfico para você. Você vai desenvolver essa mentalidade e você vai conseguir também diminuir, sei lá, seu tempo de tela. Você vai conseguir entender a real dopamina, que você vai começar a fazer essa atividade física, você vai sair de lá tendo essa real percepção da dopamina, essa real motivação. Entendeu? Você saindo de lá cansado, você saindo de lá com essa sensação de missão cumprida, com essa sensação de eu consegui fazer o que eu me propus a fazer, você vai estar cumprindo essa promessa que você fez consigo mesmo, então você vai estar aumentando o seu autorrespeito, você vai estar controlando a sua própria dopamina, você vai estar diminuindo o seu tempo de tela, porque você vai estar ocupado com outras coisas, você não vai estar lá só scrollando e vendo vídeos bobos em redes sociais. Então começa uma atividade física, tenta conhecer alguma atividade física que você goste, porque às vezes, sei lá, você não gosta de academia, você quer fazer outra coisa, então entra no Google e pesquisa, sei lá, artes marciais perto de mim, ou boxe perto de mim, Muay Thai perto de mim, sei lá, alguma coisa assim. Tenta entrar em atividades físicas, em luta, sei lá, em coisas que você de fato tem vontade de aprender e que de fato você goste, porque é muito importante que você goste e que você crie a vontade de ir. Porque é assim que começa a disciplina e é assim que começa a constância. Então, basicamente, essas eram as lições que eu queria passar para você. Eu queria muito ter tido alguém que me falasse isso na época do ensino médio, que chegasse em mim e me falasse tudo isso, que isso iria mudar. Olha só, você tá se sentindo feio, você tá se sentindo que você tá esperando que o universo mude sua vida, você tá esperando que alguma coisa venha e mágica e aconteça, que você ganhe uma namorada do nada e que você se sinta feliz do nada, entendeu? Isso não vai acontecer. Nada vai mudar se você não agir. Se você de fato pegar e ser determinado e você mesmo mudar o seu destino, cara. Eu queria muito que alguém tivesse me falado isso no ensino médio. Infelizmente eu não conhecia o desenvolvimento pessoal na época. Infelizmente eu não conhecia. Eu não sabia que muitas coisas estavam nas minhas mãos. E eu só esperava alguma coisa mágica acontecer. Eu não me arrependo disso, porque foi um momento de aprendizado. Se eu não tivesse passado por esse momento, eu não conseguiria estar aqui, passando essa lição para você, passando essa palavra do desenvolvimento pessoal que pode ser tão importante na sua vida, entendeu? Se você está se sentindo assim, conheça o desenvolvimento pessoal, saiba que muita coisa na sua vida pode mudar, saiba que se você estiver se sentindo mal, isso pode mudar. Se você estiver se autodepreciando, isso pode mudar. Só começa a fazer essas coisas, segue essas lições que eu te passei nesse vídeo, que você vai sim se tornar uma pessoa mais feliz, mais grata, você vai se tornar uma pessoa melhor. Isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. Então, basicamente, essa foi a mensagem que eu quis passar nesse vídeo. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado de verdade mesmo. Deixa o seu comentário, vamos começar uma conversa aqui nos comentários, vai ser bem legal conversar com vocês. Deixa o seu like e se inscreve no canal. E é isso, valeu!